Eduardo, a gente tem a informação, vocês estão pensando e estudando a entrada de algum tipo de ação contra a União por conta dos recentes movimentos que a gente viu na Petrobras. Queria entender um pouco mais o embasamento dessa ação, os argumentos que levam a ter esse tipo de atitude ou a levar vocês do Instituto Empresa a tomarem esse tipo de atitude em relação à União e às interferências ou às movimentações que a gente viu sobre a estatal, por gentileza. Bom, já há algum tempo nós temos assistido esse movimento da União, que é contraditório com a participação como acionista dessa companhia. Porque, na verdade, enquanto acionista, ela tem uma obrigação principal, que é não causar dano aos demais acionistas e à própria companhia. Então, nesse episódio concentrado da fala do presidente da República e dos seus ministros e do presidente da Petrobras na questão dos dividendos, se percebeu claramente essa contradição. Ou seja, a companhia, por seus representantes, não agiu em benefício dos seus acionistas, nem da própria companhia, mas talvez no interesse, vamos dizer assim, político, relacionado à gestão da empresa. Então, nós estamos estudando essa demanda, e ela exige, obviamente, responsabilidade, cuidado, porque ela é uma demanda que vai em benefício da empresa. Ela não é uma demanda que ressarça os investidores pelas perdas que foram significativas no patrimônio líquido da empresa, mas ela é uma demanda que ressarce a própria companhia, porque o acionista controlador abusa do seu poder de controle. Então, esse é o quadro geral. E a gente percebe uma coisa importante: o Ministério Público da União, junto ao Tribunal de Contas da União, já iniciou uma demanda nesse mesmo sentido. Eduardo, existem precedentes legais para uma ação como essa? E a segunda parte da pergunta, né? O que vocês esperam em relação à obtenção de algum tipo de resposta, seja por parte da União, seja por parte da própria Justiça, por parte da Petrobras? Qual que seria o objetivo, né, de um processo, de uma ação desse tipo? Na verdade, eu acho que nós precisamos aí no Brasil de uma cultura melhor em relação ao pequeno e ao médio investidor. Quando eu falo pequeno e médio investidor, eu falo até mesmo investidores corporativos, como bancos, fundos de investimento, fundos de pensão. Porque, infelizmente, nós temos ainda um mercado de capitais no Brasil extremamente concentrado. E essa concentração leva a essas situações de abuso, em que o controlador age não em benefício da companhia ou dos outros acionistas, mas em seu próprio benefício. Então, essa demanda, como eu falei, ela não tem nenhum escopo remuneratório de indenização para os acionistas, mas ela tem, sobretudo, uma finalidade educativa. Os controladores, sejam quem forem, no caso aqui a União, precisam lidar com respeito e observar a regra da lei das SAs. Então, a Petrobras, apesar de ser uma sociedade de economia mista, ela está sujeita à lei das SAs. E nós temos visto que as SAs e todos aqueles estándares, todos aqueles parâmetros que lá estão estabelecidos, nesse episódio foram, assim, solenemente discutidos. Então, o que nós queremos, basicamente, é criar uma cultura de respeito ao acionista minoritário e de contenção do controlador nessas hipóteses em que ele acaba exercendo, para além do seu poder, o controle da companhia. Eduardo, a gente lembra, né, uma série de ações, uma série de representações contra a Petrobras num passado não muito distante, que acabaram mexendo com expectativa de investidor, com precificação da companhia. Foi um caso, obviamente, muito específico de perdas para os investidores por conta de todos os casos que a gente viu acontecer, de corrupção, inclusive, anteriormente. Você vê algum impacto
que possa causar para os investidores, para a confiança dos investidores, para a confiança do mercado na Petrobras, caso haja alguma movimentação específica dessa ação que vocês estão pensando em entrar contra a União? Não, eu vejo como uma medida que reforça, que pode reforçar justamente a confiança nas regras do mercado. Nós não temos um problema de falta de regras, mas temos um problema de falta de observância dessas regras. E o enforcement público, ou seja, a estrutura pública para fazer cumprir essas regras, ela ainda é muito precária. A própria Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, que há muitos anos não conseguia realizar concurso público, felizmente agora, depois de quase 10 anos, parece que está conseguindo realizar um concurso para requalificar ou recompor o seu quadro de servidores, com um orçamento absolutamente também incompatível com as altas finalidades que exerce. Então, ao lado do enforcement, da estrutura pública, existe essa estrutura privada que permite que os próprios investidores, as associações, o mercado exerça a sua fiscalização sobre o cumprimento das regras. Então, eu acho que o grande objetivo dessa regra, dessa demanda, é reforçar a ideia de governança corporativa no Brasil. Episódios como esse, que na verdade podem até ser somados, né? Houve, assim, vamos dizer, ensaios de algum tipo de prevalência da União em empresas que nem mais são estatais, né? A gente vê que já no ano passado a Eletrobras era muito citada como uma empresa que deveria ser reestatizada, ela recém-privatizada tinha que ser reestatizada. Isso é muito ruim, porque isso soa para o resto do mundo como um país em que as regras não são seguras, que os contratos não são observados. A gente vê também o episódio relacionado à Vale, né, em que os fundos de pensão que são patrocinados pela União, também pela União, que exercer um comando um pouquinho mais forte, inclusive indicando o CEO. Então, esses movimentos são muito patológicos no mercado de capitais. E a gente quer isso, a gente quer regularidade no mercado de capitais. Perfeito. Eduardo, eu agradeço muito o seu tempo, sua participação aqui com a gente. Obrigado por compartilhar um pouco dessa visão do Instituto Empresa. Uma ótima quinta-feira para você. Até uma próxima. Muito obrigado. Até a próxima.